A experiência que a gente teve em um edifício, a gente foi para visualizar um prédio que tinha 3 torres de apartamentos. Nessas 3 torres, a gente, se fosse fazer um bom trabalho, eu acho que talvez a gente gastasse uns 2 dias em que cada torre daquelas teriam que ser visualizadas, ser olhado em volta, ter fotografado cada um dos parâmetros. A gente tinha outros parâmetros para ver, não só a torre. A gente teve a ideia de procurar uma sistemática mais atual, que a gente tivesse hoje com melhor tecnologia no mercado, em que a gente pudesse visualizar num edifício alto, no 10º andar, condições que muitas vezes aqui de baixo não daria para você ver fissuras, ver trincas, ver situações que eram muito difíceis de serem visualizadas. E existe a posição de você chegar, entrar, descer de rapel para poder visualizar algumas coisas, mas numa situação extremamente desnecessária para um perito, em que ele precisa simplesmente visualizar um problema de manutenção predial de uma edificação. Então, o fato de permitir que um equipamento se desloque, vá até o local que você precisaria ter uma visualização com qualidade de imagens, com qualidade HD, com qualidade de 4K, em que você consiga visualizar fissuras micrométricas, que você precisaria chegar muito perto dessa imagem, você faz com que o equipamento chegue até lá, faça essa visualização, você lá embaixo numa condição tranquila, segura, você pode visualizar, vendo que está sendo atingido o objetivo. A gente teve a oportunidade de contratar 2 empresas. Na realidade, a gente contratou uma, essa outra empresa tinha associado com uma segunda empresa. A gente entendeu que a Dragon Imagens Aéreas acabou nos permitindo ver um certo profissionalismo, porque era como se eu estivesse contratando um helicóptero com um piloto e copiloto. Então a gente entendeu que eles estavam ali para poder fazer um trabalho em que era muito importante ter segurança, era muito importante fazer um bom trabalho e estavam bem focados. Nesse sentido, a gente pôde fazer uma reunião antes para estabelecer as necessidades, as metas do que a gente precisava atingir, e depois a gente foi para o campo instantaneamente e a gente conseguiu exatamente criar condições de visualizar cada uma das situações necessárias. A gente partiu do princípio de que tinha que se fazer tudo seguro. O pessoal acabou criando uma certa condição de segurança que era muito importante para que o drone não causasse nenhum incômodo ou, por outro lado, causasse algum problema para algum transeunte que tivesse desavisado. A gente entendeu que o pessoal nos atendeu perfeitamente em condições de segurança com relação às proteções que o drone tinham, por exemplo, nas hélices, as proteções que se fazia com relação à segurança em que o drone voltava para o mesmo ponto, em que a gente criou um espaço de isolamento para que onde o drone estivesse circulando ele não tivesse alguma possibilidade de causar algum problema para os transeuntes. No caso do drone, a gente conseguiu perceber que a gente ficou numa condição estática, a gente permaneceu num local estratégico, muitas vezes a gente mudou de outros locais, mas que o drone acabou fazendo os serviços de cima a baixo num edifício, e você ficou parado e ele ficou fotografando para você cada um dos andares ou todas as necessidades que você tinha para fazer. Inclusive foi até a caixa d'água, uma condição curiosa que o zelador depois pergunta para a gente: vocês não vão dar uma olhadinha também na caixa d'água? Já fui até lá. Quer dizer, o drone foi até lá, eu não precisei entrar dentro do prédio e subir na caixa d'água, que você vai ter que subir escadinha, pegar a chave, poder entrar, adentrar, às vezes ter que pisar num telhado para poder ver umas imagens. Não, o drone já fez aquela parte de visualização de locais difíceis e que te permitiu ver condições que você fala assim: poxa, eu acabei de ver, está tudo aqui, está tranquilo. Quer dizer, você faz uma checagem ao mesmo tempo em que está sendo filmado. O que eu achei interessante no trabalho que a gente acabou desenvolvendo é que o drone permitiu que, além das fotos, ele pôde filmar, e nessa filmagem me permitiu escolher certas fotos ou certos momentos em que talvez eu tivesse perdido na foto. Por outro lado, a estabilidade que o drone me permitiu visualizar em imagens com muita qualidade. Não houve problema de você tremer, que muitas vezes a gente aqui embaixo nem sempre está olhando no foco da câmera para poder bater essa foto.
e você achou que estava boa a foto e aí você fala, poxa, a foto não ficou boa, não ficou clara. E nessa situação o drone me mostrou uma certa tranquilidade, porque a gente acabou vendo que ele põe a estabilidade da foto com uma certa segurança, de você ver fotos bem nítidas, bem claras. A gente conseguiu uma condição de visualizar imagens de alto nível, com alta qualidade, em que a gente permitiu que a gente pudesse visualizar pequenas fissuras, pequenos detalhes, numa condição que você normalmente não conseguiria visualizar. As fotos que a gente acabou visualizando foram fotos inéditas, porque são fotos do 10º andar, você olhando de frente, fotos que você só consegue do 1º andar. Então você consegue repetir fotos em todos os andares, como se você cada andar tivesse sido abaixadas para você poder visualizar. Antes do que você baixava, você acabava fotografando fotos de zoom, em que você de baixo ia procurar uma janela com problema de trinca e você ia fotografar, então você tinha sempre aquele ângulo de baixo para cima e muitas vezes nem permitia que você visualizasse perfeitamente essas trincas. Nem sempre o ângulo que você está fotografando inclinado, como é o caso, vai mostrar as trincas. Então o que eu pude perceber na hora que a gente visualizou as fotos é que, por exemplo, olha, na hora que eu fui dar zoom no equipamento ou naquela foto, puxa, tem uma trinca também no 3º andar. Normalmente quando a gente bate uma foto, vê que você bate uma foto e pega 3, 4 metros, mas você está procurando ali no máximo 50 centímetros. Nesse caso ficou diferente, porque eu tinha uma foto de 10 metros e eu podia procurar dentro desses 10 metros cada 50 centímetros em cada um desses 10 metros. Então uma situação totalmente diferente. As fotos criaram uma condição de uma realidade diferente, em que eu podia procurar. Então, vamos dizer, a minha caça virou de uma outra forma. Eu tinha que caçar agora na foto aqueles problemas que estavam na minha imagem. E antes eu estava com uma caça diferente. Ali eu identificava, batia a foto, tinha 3 metros de fotos desnecessárias e 1 metro mostrando aquele local. Muitas vezes, tem dificuldades de acesso e o serviço acabou sendo feito numa tarde, num período muito mais curto, com mais concentração de imagens em cima das 3 torres automaticamente. Nada impedia que o equipamento olhasse uma, olhasse a segunda, olhasse a terceira. A gente acabou direcionando, vendo as necessidades específicas mais rapidamente, porque imagina que você tem o período do deslocamento também. Você vai bater uma foto que tem que aparecer o 3º andar, depois você tem que ir até o 10º andar, então você tem que chegar, pegar o elevador, subir, ir lá, entrar dentro da casa das pessoas. Muitas vezes as pessoas têm que estar disponíveis. Você vai pôr a máquina para o lado de fora, bater a foto do lado de fora. Nem sempre as pessoas estão lá dentro, então, ou tem a disponibilidade, você teria que fazer um agendamento. A gente já teve situações assim que muitas vezes as pessoas não estão disponíveis ou não estão querendo te deixar entrar. Então você perde muito mais tempo na logística do que propriamente no serviço. Na realidade, a gente tinha uma preocupação no contrário. Avisar que a gente estaria filmando e que estaria com a possibilidade de entrar até dentro da casa das pessoas com a visualização das imagens do drone. Os processos antigamente estavam todos no papel. E hoje os processos já são digitais. Então você escaneia o papel e manda esse papel pro perito, pro juiz, do perito para o juiz e para as partes poderem analisar. Eu acho que a tendência vai ser de perícias em que você possa chegar, expressar a sua opinião, porque você vai estar com a opinião formada quase que instantaneamente, porque você está vendo a coisa acontecer. Você não precisa depois voltar muitas vezes para estudar. Você já tem tanta experiência com o negócio que o negócio vai sair. E você quer que o negócio ande muito rápido, as pessoas cada vez vão precisar de um negócio mais dinâmico, e eu vejo que os vídeos vão ser futuramente imagens de situações de perícias. Eu acho que a gente explorar cada vez mais a tecnologia que a gente tem no mercado e fazer trabalhos em que a gente ponha as coisas mais avançadas, vai fazer com que o nosso trabalho se torne melhor. E muitas vezes você associando um equipamento em que pode estar à sua disposição exclusivamente para poder te atender naquele momento e te atender de uma forma rápida, talvez seja um fato de você começar a fazer um trabalho diferenciado, em que você vai poder chegar, aliar a tecnologia, não ficar se preocupando com isso, se preocupar exatamente com o seu serviço, que é você analisar. Você só vende um trabalho único. Você acaba vendendo para o juiz, você vende o seu trabalho de uma forma que o juiz precisa ganhar credibilidade em cima daquilo que você
gosto de trabalhar, gosto de fazer. As pessoas parece que procuram aquela especialização de uma forma a falar, esse cara vai te atender. Porque você gosta de pegar coisas difíceis ou então você gosta de pegar coisas no meu caso é só coisa difícil. A gente está trabalhando numa área de manutenção predial. Nessa área de manutenção predial, a gente está atacando numa situação de ver perícias também em situações de prédio, perícias de ver em situações de problemas de impermeabilização, problemas de estrutura, problemas de fachada, problemas de pintura, problemas de manutenção predial em geral, em que as pessoas têm necessidade de poder dirimir dúvidas, porque no mercado tem muita gente ainda fazendo coisas ruins e a gente sabe que dá para melhorar, dá para fazer coisa boa, dá para a gente ver desde a área de manutenção predial, desde a área de, por exemplo, de perícias, em que você possa chegar e atuar mostrando como deve ser feito a coisa da forma correta. Na realidade, a profissão da gente passa a ser um investigador de situações. Então a gente começa a virar adivinho, quer dizer, a gente começa a ficar muito preocupado porque começa a adivinhar certas situações, mas porque a gente acaba, de tanto ver isso, acaba conseguindo adivinhar, né? Então eu acho que realmente o trabalho de investigação, perícia passa a ser um processo investigativo, não tenha dúvida nenhuma.